Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Master Elétrica. Eu sou o engenheiro Marci Barros, especialista em SPDA, e a Master Elétrica está aqui para servir você, para te ajudar a entender como que deve ser feito uma instalação de SPDA, como deve ser interpretado uma instalação de SPDA. Então fica aqui comigo nesse vídeo que hoje nós vamos falar qual a metodologia da captação que você deve exercer, que você deve adquirir, que você deve colocar no seu projeto. Ângulo, esfera rolante ou as malhas. Então, se você ficar comigo aqui nesse vídeo, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual método você se deparou com a edificação? Você tem que fazer a proteção. Qual é o método de proteção que você deve adquirir aí para fazer a proteção da sua edificação? Ângulo de proteção, esfera rolante ou as malhas? Então vamos lá. Aprenda a escolher o método de captação da SPDA de forma objetiva. Vamos lá. O que você vai ver nesse vídeo aqui, ó? O nível de proteção do 1 ao 4, tá? Onde o nível 4 é o mais brando, de nível 1, 2, 3 e 4. É criterioso, mas é o mais brando, pertinente aos 4 níveis de proteção. A forma da estrutura, se ela é uma estrutura simples, plana, se ela é pequena ou se ela é com bastante definições geométricas, né? Uma estrutura mais complexa. Os 3 métodos de captação, que já demos um spoiler aí, né? Que é o método do ângulo de proteção, que a gente usa o mastro, o método das malhas, que são meshes, né? Meshes é malha em inglês. Os números de cada nível de proteção, que eu já falei, 1, 2, 3 ou 4, e como combinar os métodos de acordo com a geometria da sua edificação. Então, descubra o nível de... Deixa eu tentar tirar um negocinho daqui. Isso aqui me atrapalha. Descubra o nível de proteção. Então, todo SPDA tem um nível. Já falei e vou repetir, né? A comunicação para ficar bem clara aqui, ó. Nível 1, que é o mais criterioso, 2, 3 ou 4, que é o mais brando dos 4 níveis de proteção. O nível define 3 coisas. Nós estamos falando o nível define várias coisas, mas hoje nós estamos falando da captação, do subsistema de captação, ok? Então, o nível define 3 coisas: o raio da esfera rolante, o tamanho da malha, que a largura dela, né? A largura pelo comprimento, e o ângulo de proteção, beleza? Então descubra o nível antes de escolher qualquer método. Isso é sempre. Primeiro passo, análise de risco. Fez a análise de risco, você definiu o nível de proteção, e aí você continua e você começa a então desbravar aí e começa a fazer o projeto de proteção. Mas como nós estamos falando aqui agora da captação, por isso que eu vou repetir esse momento aí, beleza? Vamos lá. Passo 2. Olha a forma da estrutura. A escolha do método depende da forma da estrutura e da cobertura. Também depende da altura e a medida do plano de referência até a ponta do captor. Isso é um ponto que bastante gente se complica, chega bastante pergunta para mim sobre isso aí. Teve gente que já fez consultoria comigo só para eu explicar essa parte aí, por isso que eu estou trazendo para você. Então você está sendo privilegiado. Teve gente que já quis pagar uma consultoria só para eu explicar sobre a medida do plano de referência até a ponta do captor, que o pessoal acaba se confundindo com isso. Então você tem que olhar isso, tem que olhar se a estrutura tem uma forma simples ou complexa, a cobertura é plana ou é curva. Isso guia a sua decisão. Fechou? Então, passo 1, descobrir o nível de proteção. Passo 2, olhar a forma da estrutura. Então, essa aqui é a figura 1.
Nós vamos falar nos próximos slides sobre a figura 1. Então eu quero mostrar aqui para você. Ó. Olha aqui o meu mouse. Então o que acontece? Essa figura 1 aqui, ela mostra sobre a metodologia do ângulo de proteção. Então vamos falar que nós vamos fazer, nós definimos que o ângulo de proteção é o nível, o método de o nível de proteção nível 1, beleza? Então nível 1. Se a gente, essa aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, bom, na horizontal nós estamos falando da altura, tá vendo aqui? E aqui nós estamos falando sobre o ângulo, tá? Então, o que eu quero dizer sobre a altura? Se você definiu que é o nível de proteção 1 e a altura que você vai proteger é acima de 20, você não pode usar essa metodologia do ângulo de proteção, porque só vem até aqui, ó, entendeu? Só vem até aqui, ó. Aí o ângulo seria tangente de uns 22, 23, por aí, trazendo para cá, ó. Então, acima dessa altura, você tem que usar a malha ou a esfera rolante, tá? Você não pode usar o ângulo de proteção. E aqui, mas se for o nível de proteção 2, qual é a altura máxima que a gente pode usar o nível de o ângulo de proteção? Até 30 metros. E se você... E aqui, vamos completar o raciocínio. E se for o nível 3, a altura máxima é 45, até 45 do plano de referência ao topo do mastro, teria que ter no máximo 45 metros. E se você for o nível 4, até 60 metros. E também, essas alturas são as alturas que vão falar da esfera rolante, do raio da esfera rolante. Então, para o nível 1, o raio da esfera rolante é de 20, para o nível 2, o raio da esfera rolante é de 30, para o nível 3, o raio da esfera rolante é de 45, e para o nível 4, o raio da esfera rolante é de 60. Então, tem tudo a ver com isso aqui. Então, acima disso, você só pode usar a esfera rolante, né, lógico, e as malhas, mas isso está ligado diretamente ao raio da esfera rolante. Muita pessoa estuda isso, mas acaba não se atentando, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, então, deixa eu te mostrar aqui que o próximo aqui, ó, método do ângulo de proteção. Use estruturas simples, ó, você está vendo aí, ó, barrilete, caixa d'água, né? Eu coloquei as figuras para você ver aonde a gente usa esse ângulo de proteção. Mas para estrutura simples, estrutura pequena, que no caso aqui é uma simplificação da esfera rolante, só vale dentro do limite da altura da figura 1, que eu comentei lá em cima. Passou desse limite, o método do ângulo não pode ser usado. Então aqui, ó, esse aqui, ó, esse mastro aqui, ó, se a gente voltar aqui, ele está falando aqui, ó, a proteção que ele faz referente a essa altura, certo? Se for referente à altura de baixo, então aqui, ó, aqui, e o mastro é de 6 metros, então de 6 metros ele vai fazer, aí você vai descobrir qual é o sombreamento dele aqui. Mas agora para essa altura aqui embaixo, ó, deixa eu tirar isso aqui daqui para me ajudar. Mas agora para essa altura aqui, ó, então são 6 mais 3, 9. Então, para cá é uma altura, para cá é outra, beleza? Vou voltar aqui, ó. Então vamos lá. Vamos falar aqui que lá é o nível 3 de proteção, certo? Então é o 45, certo? Só que o máximo de altura é do 45, só que nós estamos usando lá de 6 metros. Então a gente pega aqui, ó, 6 metros, vem subindo aqui para o nível 3, é o tangente de 70. Aí a gente pega tangente de 70 da calculadora. Agora estou usando aqui a calculadora, você não está vendo o que eu estou fazendo. A calculadora aqui, ó. Tangente de 70 é 2,74 vezes a altura do mastro, 6, deu 16,48.
Então agora trazendo aqui, ó, daqui, usando essa altura, ela vai proteger até 16 metros e 48 dessa referência para cá, beleza? E agora ir para cá, ir para o lado direito, então vamos lá. Aí já falei, são 6 metros do mastro, mais uns 3 da altura são 9. Então vamos lá. São 9. Então já tá aqui, ó. Vamos colar aqui, aí. Opa! Então, para a altura de 6 metros era 16,48. Agora nós estamos batendo aqui, ó. Agora nós estamos batendo aqui. Nível 3, vamos colocar aqui, ó, 60. Tangente de 60, vamos colocar. Tangente 60 vezes 9. Aí deu 15,58. Ou seja, quanto mais alto, menor a proteção, menor o sombreamento dessa proteção. Beleza? Você entendeu isso aí? Se você entender isso aí, você já está com o método do ângulo de proteção desenhado na sua cabeça. Se você não entendeu, você manda uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem para o nosso time aí, o telefone vai estar na descrição, que com certeza a gente vai te responder. Fechou? Mas vamos continuar o vídeo aqui. Aí, então, o método de ângulo de proteção é para estrutura simples, só vale dentro do limite da altura da figura 1, como eu já mencionei. Passou desse limite, o que vai ser usado é o ângulo de a esfera rolante. Fechou? Agora, o método das malhas serve para superfícies planas, não serve para superfícies curvas. Então, por isso que você tem que entender. Opa, superfície curva, eu vou usar o método de ângulo de proteção até certa altura, senão eu uso as malhas, a esfera rolante. Então você tem que avaliar qual é a configuração da captação para você poder fazer a sua atuação aí. Fechou? A cobertura precisa de captores na periferia, platibandas e nas saliências, e a inclinação acima de 10, os condutores da malha ficam sobre as cumeiras. Então, ó, eu coloquei aqui a barra chata para você ver, é onde a gente vai fazer os meshes, né? Passa essa na vertical, uma na horizontal e vai fazendo, para essas superfícies aqui, ó. Beleza? E o método da esfera rolante serve para todos os casos, mas o ideal para geometria complexa, altura diferente, saliências ou superfícies curvas. Então eu coloquei os exemplos aí para você ver dos telhados. Imagine uma esfera rolando por toda a estrutura, nada que precise de proteção pode tocar ela. Então, voltando aqui, ó, voltar aqui, ó. Se a gente está falando que o nível de proteção é o nível de proteção 3 e a esfera rolante tem um ângulo de 45, porque aqui, ó, imagina uma bola, eu gosto de dar esse exemplo para os nossos clientes aí. Imagina uma bola de 45 metros de raio, né? Então ela vai ter uma bolona assim de 90 metros de diâmetro, onde você solta ela assim e ela tem que se apoiar nos espetos, nos mini captores que estão lá. Então aí você vai rolando essa bola em cima da cobertura e ela não pode, uma imaginária, e ela não pode tocar na estrutura. Então esse seria o método do ângulo de proteção, você colocar os mini captores estrategicamente em cima da captação, de forma que se eu soltasse uma bola lá em cima, ela não iria tocar a sua estrutura, a cobertura da sua estrutura. Fechou? É isso aí. E depois, fazendo aqui assim, ó. Se ela tá aqui assim, você vai colocar essa bola aqui, né? Ela, quando você vai rolar ela vem rolando em cima aqui, ó, e não pode tocar na estrutura. Inclusive, daqui pro chão também, ela não pode tocar. Por isso que você vai, depende da altura, você vem colocando também captores aqui, que é para ela não tocar, até ela tocar o chão aqui, ó, ela não pode tocar na sua estrutura. Beleza? Esse é o método de proteção com a esfera rolante. Fechou? Mais uma vez, se você não entendeu, depois você manda uma mensagem pra gente aí. Aqui, ó, passo 3, você vai ver os números de cada nível. Então, o nível 1
Se for esfera rolante, igual eu falei, de 20 metros o raio e o diâmetro vai ser de 40. Então, nível 2, 30 metros, nível 3, 45 metros e nível 4, 60 metros. Se for a malha, 20 por 20. Então a gente pega um galpãozinho aí desse aqui, ó. E ele tem 20 por 20, praticamente você só vai fazer aqui, nesse caso não é, mas eu estou dando um exemplo, 20 por 20, você vai colocar aqui uma barra chata e tá feito a malha de captação. Aí você vem com as descidas e conecta na malha. Beleza. E aqui, passo 4, pode combinar os métodos? Ô Marcio, o pessoal pergunta bastante, pode combinar? Claro, pô. Então você pode combinar os métodos, sim. Por exemplo, malha na cobertura plana e esfera rolante na saliência do volume mais alto. Pode também colocar malha na cobertura plana e o método do ângulo de proteção, que é nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. A gente usa a malha aqui, ó, na terceira figura aqui, ó. A gente usa a malha aqui, certo? E aqui a gente põe um ângulo de proteção e fecha aqui o anel e interliga na malha embaixo. Aí a gente tem um misto de método do ângulo de proteção com a malha de captação, usando a malha, né? A gaiola de Faraday. E a gente pode colocar aqui também os mini captor. Então a gente coloca o mini captor, que é para interagir a esfera rolante com o ângulo de proteção e com a malha. Vai ficar show de bola, beleza? É assim que a gente faz aí, que é para ter redundância, mas o objetivo é não deixar com que a descarga atinja a edificação, beleza? Então sim, pode combinar os métodos. Resumindo então aqui nesse vídeo, simples e dentro da altura, ângulo de proteção, beleza? Superfície plana, método das malhas. Curva ou complexa, esfera rolante. Na dúvida, a esfera rolante sempre serve. Mas se você quiser fazer uma economia, quiser fazer uma proteção bacana, você segue esse passo a passo aí. Tá legal? Espero ter te ajudado. Nossa empresa é a Master Elétrica, especialista em SPDA. Então, se você chegou até aqui e você precisa de ajuda, é um engenheiro, é um instalador e quer tirar alguma dúvida, manda mensagem pra gente. Se você é um cliente, se você é um gestor de manutenção e precisa contratar uma empresa especializada, entre em contato com a gente. Olha o telefone nosso na descrição aí. Você vai falar com o nosso time comercial. Com certeza a gente vai fazer uma proposta para você com o melhor custo-benefício. Tá legal? Então, se você é síndico, se você é gestor de manutenção e precisa fazer a contratação de uma empresa especializada, entre em contato com a gente. Nós temos o maior prazer. A nossa missão é proteger empresas e condomínios que não negociam, que não aceitam correr risco. Então, na hora das fortes tempestades, se você quer ter a proteção e quer estar seguro, então você entra em contato com a gente e com certeza a gente vai fazer uma proteção aí para a sua edificação. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.